Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha num material devocional diário, sabe? Da família Fé, Amor e Esperança, lá do dia 12 de maio de 2025. Uhum. E o tema é profundo, guardar o coração de uma mulher. A gente começa lá em Gênesis 3, versículo 1. Um texto fundamental. Isso. E tem uma notinha promocional junto que a gente vai comentar também. Vamos nessa? Vamos lá. Ok, então, Gênesis 3.1. A cena é conhecida, mas sempre vale revisitar. A serpente, né? O texto diz que era o animal mais astuto que Deus tinha feito. A astúcia é a palavra-chave aí. E ela chega para a mulher e pergunta: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O que chama atenção aqui nessa abordagem não é direito, né? De jeito nenhum. E aí que tá, né? A sutileza da coisa. Não é uma ordem, não é uma afirmação. É uma pergunta. Uma pergunta que já distorce um pouco. Exatamente. Foi isso mesmo que Deus disse. Já planta aquela sementinha da dúvida, sabe? Tipo, será que eu ouvi direito? Será que era isso mesmo? Hum, faz sentido. E a Eva, bom, a história mostra que ela entra na conversa, né? E acaba, se desviando um pouco da instrução original, que era bem clara. E as consequências? Bom, nem precisamos detalhar o tamanho delas. Pois é, monumentais. E ficou alerta, né? Sobre como a gente pode ser suscetível ao engano quando perde o foco na clareza da palavra de Deus. E o devocional que a gente está usando, ele destaca bem isso, né? A isca da tentação. Aquela promessa de ganhar algo a mais. Ser como Deus. Sim, obter um conhecimento proibido. Só por ignorar a orientação. Uma promessa que o texto chama de ilusória. Mas a ideia não fica só lá em Eva, certo? Traz pra gente hoje, pra nossa necessidade de proteger nosso coração, nossa mente. Com certeza, essa aplicação é o centro do devocional. E ele faz uma ponte interessante. Ele busca lá em Gênesis 2,15. Ah, a parte do cultivar e guardar o jardim. Isso, aquela instrução para Adão. O material, bom, ele faz uma leitura que estende essa ideia de guardar o jardim para guardar os relacionamentos. Interessante essa conexão. E direciona bem, sabe? O texto fala especificamente para os homens sobre essa responsabilidade de nutrir, de proteger o coração das mulheres na vida deles. Não só o trabalho, as conquistas fora de casa. Entendi. Quer dizer, o guardar seria também emocional, espiritual, dentro de casa. Exatamente. É uma leitura bem específica dessa passagem que o material propõe. É provocativo pensar nisso. Ligar o cuidado do Éden com o cuidado dos relacionamentos. E o texto fala de uma vulnerabilidade, né? Que as mulheres, mesmo fortes, buscam segurança, validação, e que isso deveria vir do lar. Uhum. Aí levanta aquela questão, né? Como é que a correria do dia a dia, a busca pelo sustento, pelo sucesso, às vezes, sem querer, acaba deixando de lado essas necessidades emocionais e espirituais da família? O que se perde quando esse guardar mais íntimo falha? É um ponto de tensão bem real que o devocional aborda. E só para contextualizar direitinho a fonte, né? O próprio material que a gente está analisando, ele inclui um convite. Ah, sim, a parte promocional que a gente mencionou no início. Isso, menciona o Felipe Vilela, que tem um canal YouTube com conteúdo diário de fé e esperança, e fala da possibilidade de apoiar o trabalho deles via Pix, para manter a missão, como eles dizem. Certo. A gente só tá repassando o que tá lá no material original. Exato. Só para constar. Então, tá. Resumindo nossa conversa sobre esse devocional, o que fica mais forte? Parece ser esse chamado para atenção, para vigilância ativa, né? É um chamado duplo, eu diria. Duplo. Como assim? Proteger o próprio coração, sabe? Contra essas dúvidas, essas distorções, tipo a da serpente com Eva. Certo. E o segundo? E, ao mesmo tempo, proteger ativamente o coração das pessoas que estão perto da gente. Evitar aquela negligência emocional e espiritual que a vida corrida pode trazer. Tudo isso inspirado lá em Gênesis. Faz sentido. Exato. E aí, acho que a reflexão que fica, né? Adaptando um pouco as perguntas do próprio material, é pensar em como equilibrar as coisas. Equilibrar o que exatamente? Bom, todas as responsabilidades que a gente tem
fora trabalho, projetos, o mundo lá fora, com essa responsabilidade, que é essencial de cuidar, de proteger os laços aqui dentro, na família principalmente. Hum. Como garantir que o urgente não acabe engolindo o que é fundamental? Exatamente essa a questão. Uma pergunta para a gente levar, né? Com certeza. E lembrando, essa nossa reflexão toda partiu da análise do devocional da Família, Fé, Amor e Esperança, que também menciona o conteúdo do Felipe Vilela e o apoio via Pix. Isso aí. Bom, com isso a gente fecha essa exploração de hoje. Valeu pela conversa. Valeu. Até a próxima.